Saúdos aos irmãos do Gota de Esperança, com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de tributar primeiramente a Deus a honra, a glória e o louvor. E também, irmãos, eu gostaria desse momento de Gota de Esperança, estar lendo aqui em Atos capítulo 10, versículo 44, que diz da seguinte maneira: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Quero, irmãos, intitular essa leitura e algumas que ainda haveremos de fazer com o seguinte tema: a eficácia do Evangelho de Cristo. Irmãos, se não pararmos de maquiar a mensagem, proclamando o Evangelho humanista e egocêntrico, onde o alvo é o ego humano, inflamando a sua perspectiva materialista e contemporânea, furtando-lhe o conhecimento do verdadeiro tesouro, que é Cristo, a esperança da glória. E também de particularizarmos o Evangelho pregando somente aqueles que aceitamos que deve ouvir. Acredito que, se não fosse, irmãos, o sonho, provavelmente Pedro, diante desse versículo que lemos, e desse texto que trata desse versículo, não teria, irmãos, ido à casa deste homem piedoso de nome Cornélio. Justamente é o fato, irmãos, do evangelho light, do evangelho que não tem como finalidade apresentar a Cristo, mas sim apresentar, irmãos, o evangelho que vá de encontros aos anseios particulares daqueles que adentram, irmãos, as nossas igrejas. Como o versículo que nós lemos, que pregando Pedro estas palavras, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, irmão, diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. E quem era esses, irmãos? Era Cornélio, como diz o texto do capítulo 10 de Atos, um centurião da corte italiana, irmãos, um gentil. E sendo esse homem piedoso, recebeu uma visão de Deus, que deu ordem, através desse anjo, dessa visão angelical, que ele mandasse mensageiros à casa de um certo curtidor chamado Simão, que morava perto do mar. E ali foi aqueles dois servos, e enquanto eles iam, irmãos, diz as Escrituras que Pedro também teve uma visão descendo um lençol com vários tipos de animais, e a voz dizia para Pedro: mata e come. Pedro disse: de forma alguma, Senhor. Isso diz a Bíblia, irmãos, que aconteceu por 3 vezes. Porém, a voz falava que Pedro não deveria tornar impuro aquilo que Deus tornou puro. Porque através, irmãos, da morte sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa porta ela foi aberta e essa dádiva foi concedida a todos. E Pedro ele começou a falar, irmãos, da vinda de Jesus, de ele que os profetas já tinham falado sobre ele, e que ele seria, irmãos, aquele que perdoaria os pecados, como também seria o juiz dos vivos e dos mortos. É exatamente este evangelho, irmãos, que tem se perdurado por todo o tempo da igreja primitiva e até hoje, irmão,
quando o nosso evangelho, a nossa pregação das boas novas, se prende, irmão, e se limita a esta verdade, é que o evangelho se torna eficaz. O evangelho se torna eficaz, irmão, de Cristo. A eficácia do evangelho de Cristo está, irmão, em saber que Deus não faz acepção de pessoa, como está escrito no versículo 35 e 36, quando Pedro disse assim: mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E o 34 diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Agora percebo. Agora quando, irmão? Quando ele teve a visão celestial. E além da visão celestial daquele lençol, irmãos, teve também a confirmação pelo Espírito Santo, quando aqueles servos de Cornélio chegou à porta. O Espírito Santo falou a Pedro: olha, Pedro, tem alguns homens à tua procura aí. Desce e não resista ao que eles vão pedir. Vá com eles, e foi eu que tenho os enviado. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, a eficácia do Evangelho está em saber que Deus não faz acepção de pessoa, irmão. Seja ele piedoso como Cornélio. Necessário era que ele e a sua casa, toda a sua casa era religiosa, diz o livro de Atos, capítulo 10. Porém, mesmo assim, irmãos, isso não deu a eles qualquer mérito para que eles tivessem a garantia da sua salvação. Porém, Deus não faz acepção de pessoa. Todos, seja ele a pessoa religiosa, seja ele um ladrão, uma prostituta, um traficante, seja quem quer que seja, Deus quer que essas pessoas possam ouvir o Evangelho. A segunda razão, irmãos, que a eficácia do Evangelho de Cristo está também em reconhecer o amor que Deus tem demonstrado pela vida e ministério do seu Filho. A eficácia do Evangelho está em reconhecer o amor que Deus tem demonstrado pela vida e ministério do seu Filho. Porque, irmão, Jesus não só estava disposto a fazer o bem, como se encontra nas Escrituras, aqui no versículo 38 do capítulo 10 de Atos, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Porém, não se limitava somente a isso o amor de Deus, externado pela vida do seu Filho e o ministério dele. Mas também Jesus, irmão, estava disposto não só a fazer o bem, mas também a sofrer o mal. Porque o versículo diz que, 39, nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde, irmão, diz aqui o versículo, o mataram suspendendo no madeiro. Ele, irmão, Jesus, é a voz que se ecoa na mais profunda miséria em que o ser humano pode se encontrar, tanto física, emocional ou espiritual. Para isso temos o exemplo do leproso, que o Senhor disse: quero ser limpo. Trata da condição física. Também fala da viúva, irmãos, que já era o emocional, que tinha perdido seu filho e estava caminhando para o enterro, quando Jesus tocou naquele esquife e disse àquele moço: levanta-te, e deu novamente àquele menino a sua mãe. E também, irmãos, aqueles que estão espiritualmente enganados naquilo que serve ou acham que serve a Deus, como foi o caso de Nicodemos, no capítulo 3 de João. O irmão pode estar lendo ali, e foi essa a necessidade. A todas essa, ele, Jesus, é a voz que ecoa nessa mais profunda miséria, irmão. O seu amor, o amor de Jesus, não foi só o que ele poderia ter passado aqui, irmãos, mas o que também iria passar ao morrer na cruz do Calvário. A sua morte, irmãos, e a sua ressurreição
Ao ser proclamada é a voz retumbante que até quanto durar, irmãos, o tempo da graça, continuará a dizer para mim e para você: filho meu, dai-me o teu coração. A eficácia do Evangelho de Cristo, irmão, também está, e aqui eu encerro, na autenticidade da mensagem que se fundamenta, irmão, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Como nos diz o versículo 39, que acabei de ler, que o final diz: onde o mataram, suspendendo no madeiro. Essa era a mensagem, foi a mensagem de Pedro, a Cornélio e toda a sua família e os seus amigos mais íntimos, em que ele reuniu na sua casa, aguardando a chegada de Pedro. E Pedro, ao falar, irmãos, de Jesus, não hesitou em testificar este evangelho, falando da sua morte, como consta no versículo 39, e também da sua ressurreição, no versículo 40, quando diz: Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. E continuou Pedro a pregar, irmão, quando nós chegamos no versículo que nós lemos, 44, e diante dessa exposição, irmãos, autêntica do Evangelho que Deus espera que nós venhamos levar a todos, irmãos que precisam ouvir a palavra de Deus, certamente, a exemplo de Cornélio e todos que ali estavam, irmão, o Espírito Santo há de confirmar a mensagem no coração dessas pessoas. E sem isso, irmão, jamais teremos êxito na pregação do Evangelho. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos dê graça, amados e queridos irmãos, para que sempre possamos pegar o seu Evangelho, deixando claro a necessidade da morte do Senhor Jesus por nossos pecados e a ressurreição da garantia, irmão, do seu plano de redenção e salvação, para que nós possamos estar com Ele para toda a eternidade. Louvado seja e glorificado seja o nome santo do Senhor. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Que os irmãos fiquem com essa palavra, que o Senhor nos faça instrumento dessa verdade, sem cairmos nos modismos, nas inovações, tentando, irmãos, desvirtuar a verdade do Evangelho, pois somente esta verdade, e que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, irmão, que será, irmãos, o golpe eficaz para que todos aqueles que venham ouvir a palavra de Deus cheguem a conhecimento da verdade, para que possam ser salvos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.